Chegou a hora da nossa coluna de política com Roberto Azevedo. Diga lá, Roberto, bem-vindo novamente. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde de novo para você que nos assiste. É o seguinte, nós vamos falar hoje basicamente do cidadão Jorginho dos Santos Melo, governador do estado de Santa Catarina. Ele ontem fez o lançamento do Programa Estadual de Cirurgias Eletivas, que é uma das grandes promessas de campanha dele, ao lado de outra, não tão menos importante, que é o projeto, aquele projeto de universidade gratuita, que as pessoas nas universidades do interior de Santa Catarina, enfim, nas universidades aqui do estado, consigam, com dinheiro público, fazer o curso, as universidades comunitárias. Jorginho tem esses dois grandes projetos, começou por ele. Mas aí começam alguns desafios do governador. Primeiro, ele anunciou ontem que desistiu do projeto do complexo hospitalar da Grande Florianópolis, que era um projeto, evidentemente, do governo anterior, do governo de Carlos Moisés da Silva. Por que ele desistiu? Na opinião do governador Jorginho Melo, não acrescentaria um leito a mais em toda a estrutura que já existe hoje. O complexo, se você se recorda, é para substituir os hospitais hoje que já estão em áreas muito ocupadas, no caso o Celso Ramos, o Nereu Ramos, tentar dar uma outra dimensão em outra área. Ótimo, só que Jorginho Melo tem esse argumento e recebeu o contraponto hoje. O governo anterior, representantes do governo anterior, disseram duas coisas. Primeiro, acrescentaria 77 novas UTIs, unidades de terapia intensiva. Segundo, o governo desistindo, o governo de Santa Catarina, vai ter que pagar uma cláusula prevista na assinatura do contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Essa cláusula quarta, número 4, diz o seguinte, que o governo do estado vai ter que ressarcir o banco pela modelagem, pelo planejamento que foi feita pela instituição bancária do projeto de PPP, parceria público-privada, que seria a modelagem para a estrutura do novo complexo hospitalar. Nós estamos falando de alguma coisa, vou ler para não errar, alguma coisa em torno de 896 mil dólares. No câmbio de hoje, 4 milhões e 600 mil, seu Fernando. O governo teria que devolver para o banco 4 milhões e 600 mil reais. E aí começa a questão. Entrei em contato com o governo do estado, para saber da posição do atual governo, de repente alguém não sabia dessa cláusula, consta lá no termo aditivo, que foi assinado inclusive pelo ex-deputado Moacir Sopelsa, ex-presidente da Assembleia, que à época estava no exercício do governo do estado. E nesta cláusula consta realmente essa necessidade de ressarcir o banco. Quer dizer, uma vitória que se aproxima na saúde, com a deputada Carmen Zanotto, secretária, a questão das cirurgias eletivas e um probleminha a mais aí para resolver na desistência, na eventual desistência do complexo hospitalar. É só para dar uma pimentada política nesse início de jornada, seu Fernando. Vou manter a imagem do Jorginho na tela, porque hoje tem a leitura anual na Assembleia Legislativa. Exatamente, até se quiserem dar um tequinho na imagem da Assembleia, eu agradeço. O plenário da Assembleia hoje vai receber pela segunda vez em menos de uma semana a presença de Jorginho Melo. Semana passada, vocês recordam, na quarta-feira, ele esteve lá prestigiando a posse dos 40 novos deputados e também o fato que viria depois, a eleição do presidente da casa, que já estava definida, sendo o deputado Mauro de Nadal, do MDB. Por que a presença de Jorginho nesse plenário é importante agora? Porque ele precisa desenvolver aquele projeto básico de todo o governo, ter uma base de apoio no Legislativo Estadual. Essa base de apoio no Legislativo Estadual, o Jorginho Melo calcula hoje em torno de 30 deputados no mínimo, mas ele acredita que tem até mais. E arrisca dizer que lá na frente, quando o projeto for interesse da sociedade, ele deve ter 39 votos, não teria os 40. Deixou em suspense quem seria esse deputado que votaria contra. Pode ser alguém da esquerda? Pode, mas pode ser alguém do partido do governador, do PL. Olha só, essa levantada de bola aí é para a gente pensar. Então, a oportunidade de fazer a leitura anual,
O governador vai dizer hoje para os deputados que quer harmonia, que quer construir um governo junto com o legislativo e com os outros poderes, com os órgãos autônomos financeiramente e administrativamente, porque isso é tudo Estado, não é só uma questão de uma pessoa. E o primeiro grande teste de Jorginho Melo, qual será na Assembleia Legislativa com essa bancada? A reforma administrativa. É burocrático? É fácil de aprovar? Em tese, sim. Olha só o que ele quer criar. Isso aqui fazendo um resumo do resumo resumido, para ser hiperredundante. Portos, aeroportos e ferrovias. Essa pasta quer uma atenção especial, requer uma atenção especial do governador, porque ele quer investir na modernização dos portos, fala, inclusive, lá em Itapuá, aumentar o calado para receber navios de maior porte, né? Também fala nos 21 aeroportos de Santa Catarina, que ele quer melhorar a estrutura, fala, inclusive, num super aeroporto de transporte de carga lá em Dionísio Cerqueira, na fronteira com a Argentina. Lembra que, com emendas dele, enquanto senador, Jorginho Melo melhorou as pistas dos aeroportos de Caçador, Videira e também de Joaçaba, ali no meio oeste. E que ele acredita nesse potencial dos aeroportos regionais. Vai conversar, inclusive, com a empresa Azul para que ela aumente o trabalho de linhas regionais, usando a estrutura desses 21 aeroportos de Santa Catarina. E também cita a questão das ferrovias. Esse assunto aqui é muito importante. Existe aquela rodovia norte que vai chegar no Paraná, ali por volta de Cascavel, e vai descer até Chapecó. O temor do governador de Santa Catarina, que essa ferrovia seja só de ida, ou seja, vem aqui, pega os produtos de Santa Catarina e levam para o porto de Paranaguá, que já está interligado, Paraná nesse ramal. Santa Catarina não. O ideal era investir num ramal que trouxesse os produtos do oeste para os portos de Santa Catarina. Então, uma aposta grande. Porque a infraestrutura só vai tocar obras e fazer planejamento de obras. Não vai entrar nessa questão no escopo de investir. O governador tem uma visão que as concessionárias resolvem essa questão. Outro avanço, meio ambiente e economia verde, é uma questão mundial hoje sendo discutida plenamente, e o governo de Santa Catarina quer ser um fomentador dessa área. Planejamento, uma pasta que não existe, essas duas aqui, essas três, não existem, vão ser criadas. A dúvida é a segurança pública. O governador não bateu o martelo ainda que quer uma Secretaria de Segurança Pública. O problema é que ele vai ter que ficar com o Conselho Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, que é do outro governo. Ciência, Tecnologia e Inovações saiu da Desenvolvimento Econômico Sustentável, já tem até secretário, e muda a denominação. Passa a ser Indústria, Comércio e Serviços. Seu Fernando, em síntese, é isso que é a reforma administrativa do governo. Agora, cargos, números, ele está discutindo com o secretário da Administração, Moisés Dirsman, que ele chama de Moisés do Bem. Tá bem. Bem. Obrigado. Dito isso, Dito isso, até eu volto amanhã.